Fala pessoal, sou Bruno Stefani, estou aqui no podcast da Monkin, dentro do evento Cidade do Futuro. Isso aqui é uma iniciativa, uma série, onde a gente vai trazer pessoas incríveis com histórias que tem tudo a ver com o evento. Cidade do Futuro é um evento aqui que está acontecendo nos dias 15 e 16 de março de 2024, aqui no centro de São Paulo. Acho que uma das muitas iniciativas para deixar o centro cada vez mais atraente. E para começar, estou recebendo aqui a Camila Jordan, que é da ONG Ateto, e basicamente a gente queria conhecer um pouco sobre você, um pouco do que a Ateto faz, e, enfim, discutir um pouco o tema do evento junto da história que vocês têm, que pelo que eu pesquisei é fantástica. Então, primeiro, obrigado. Conta um pouco sobre você. Obrigada eu por estar aqui. É um privilégio fazer parte desse evento, ainda mais ter essa oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho. Meu nome é Camila Jordan, eu estou como diretora executiva da Ateto tem 4 anos, faz agora em abril. Eu comecei como voluntária na organização há mais de 10 anos atrás. E essa experiência mudou a minha vida. Eu sou formada em engenharia ambiental e acabei me especializando com um mestrado em administração pública, com políticas públicas urbanas, em habitação e cidade, exatamente por toda a minha experiência que eu passei como voluntária na Ateto. Na época, comecei no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente está presente aqui no evento não só, né, eu estou participando de alguns painéis, mas também estamos aqui com uma intervenção urbana, juntamente com a nossa parceria com a Fuplaschic, que é uma empresa de inovação também, e a gente está com uma moradia, né, ali na Praça do Patriarca, mostrando um pouco a tecnologia de inovação realmente que a gente está trazendo para questões de moradia, mas principalmente denunciando a situação de pobreza e de emergência habitacional que hoje existe no Brasil, né? Então a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que não moram numa moradia adequada. E a Ateto, ela é uma organização social, né, como você falou, que está no Brasil desde 2006 e que nasce principalmente a partir disso, né, Teto, a partir da crença realmente que a moradia é o nosso primeiro lugar no mundo, né, que é a partir da moradia que a gente consegue descansar, consegue se recuperar, onde a gente cria os nossos laços, onde a gente se desenvolve, e sem esse primeiro lugar digno, sem esse primeiro lugar seguro, a gente não consegue fazer mais nada, né? Então, eu repito muito que o direito à moradia é o direito que sustenta todos os outros direitos, né? Porque como que você vai estudar se você não tem uma casa para retornar onde tenha luz, onde esteja arejado, onde você consiga dormir, descansar, como que isso afeta a sua saúde, como que isso afeta as suas relações, se você tem vergonha da sua casa, como que você vai receber as pessoas. Então, a moradia realmente é uma parte muito central das nossas vidas e que hoje no Brasil ainda não recebe a atenção suficiente para essa causa que é muito ainda invisível. Cá, a Ateto, ela hoje atua primordialmente aonde no Brasil? Qual que é o foco? Onde que vocês estão atuando? Perfeito, isso é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque a Ateto é uma organização que trabalha lado a lado de moradoras e moradores em favelas precárias. O que isso quer dizer? A gente não atua em favelas que hoje já existem no consciente coletivo do brasileiro e da brasileira, que é a Rocinha, Paraisópolis, não. A gente atua em favelas que você nunca ouviu falar, né? Que passam desapercebidos a todas as enchentes que acontecem, a todas as casas que essas pessoas perdem, né? Muitas vezes semanalmente, de acordo com as chuvas. Então a gente foca realmente nas favelas que hoje vivem e que as pessoas que vivem nesses lugares sobrevivem realmente em níveis de vulnerabilidade muito altos, né? A gente chama isso de realmente existir uma sobrecarga territorial de muitos fatores que são ainda mais estruturantes do que numa favela que já está mais consolidada, que já tem mais recursos, que já está mais dentro, ainda que exista obviamente uma segregação muito grande ainda nas nossas cidades, né? Essas favelas já estão mais em contato com o poder público, já tem organizações presentes. A gente atua naquela favela onde, de acordo com os nossos dados, 40% das pessoas moram em barracos de madeira, com um piso de chão de terra, sem janelas. Então, realmente, num estado de sobrevivência muito alto. Perfeito. Porque a gente normatiza, né? A gente acha que é igual e não é. E acho que quando vocês começam a atuar, começam a entender a realidade, você percebe que o problema é muito mais sério, né? Ele é estrutural e aparentemente não tem ninguém olhando por essas pessoas. É isso mesmo? Hoje não existe nenhuma outra organização que foque nas famílias que vivem nessa situação.
sem ser a Teto. Então, a gente constrói moradias e outros projetos comunitários, né, sempre a partir, do levantamento de dados que a gente faz. Então, hoje a gente tem uma plataforma aberta onde todos esses dados que a gente coleta estão disponíveis para qualquer pessoa. São mais 150 perguntas que a gente faz realmente um levantamento socioeconômico, que muitas vezes, né, o próprio IBGE não passa nessas favelas, então são lugares totalmente invisibilizados, que a gente faz mapeamento, faz mapas, faz tudo isso e levanta as informações. E a partir dessas informações, através de um processo participativo com os moradores e moradoras, a gente parte para os planos de ação. O que a gente vai fazer em conjunto? A gente acaba sempre focando, em primeiro lugar, na moradia, porque é isso, se você não consegue dormir de uma forma segura, minimamente digna, você não vai se importar com qualquer outro problema. Você está num estado de sobrevivência. Então, a moradia ela acaba sendo esse primeiro passo, essa primeira entrada que a Teto tem nas comunidades, e a partir daí a gente vai, então, mobilizando a comunidade em parceria com os moradores, o nosso jovem voluntariado, né, que são as pessoas que realmente botam a mão na massa e que estão ali realmente todo final de semana fazendo esses projetos, para pensar nos projetos. Então, a gente faz desde centros comunitários, a pontes, escadas, hortas, captação de água da chuva, projetos de banheiros. Então, tudo isso a gente faz, mas de acordo sempre com a necessidade e a priorização que a própria favela traz. E uma pergunta, assim, na verdade, acho que mais uma curiosidade. Como é que vocês se financiam? A Teto, ela consegue ter patrocínio, tem investidores? Porque é um projeto que precisa de capital, porque infelizmente no Brasil é uma população que acho que só cresce, né? Apesar do trabalho de vocês, a gente percebe que é algo que a gente ainda não está resolvendo como sociedade, né? Com certeza, essa é uma ótima pergunta. Até eu vou fazer uma brincadeira aqui com esse mundo da inovação, que eu fiquei me perguntando esses dias, se eu chamasse tudo que eu faço e botasse um tech no final, será que eu ia ter mais financiamento ou menos? Porque realmente, assim, a Teto é uma organização social, né, uma ONG, sem fins lucrativos, então a gente vive de doações, né, de doações tanto de empresas quanto de pessoas físicas, e é assim que a gente vive. A gente realmente poderia fazer muito mais se a gente tivesse mais recursos. Então, hoje, a causa da moradia não é uma causa muito apoiada, digamos assim, né, não é, existem outras causas com todos os seus méritos, obviamente, que recebem muito mais investimento do que a causa da moradia. E, para mim, às vezes, eu fico me perguntando isso, porque realmente assim, tem sido uma luta constante minha, principalmente, de trazer a importância da moradia como esse primeiro lugar. Porque como que a gente vai investir em empregabilidade ou educação, saúde, se a pessoa não tem onde morar, se a pessoa está morando num barraco de madeira, né? Então, realmente a gente precisa desse apoio de todos e todas para a gente poder continuar escalando. E por último, acho que uma das coisas mais, assim, eu sou muito apaixonada pela Teto, então estou nisso aí mais de 10 anos, e eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho realmente de fazer parte dessa organização é que eu acho que a gente tem muita coragem de olhar para a emergência. Então, a gente entende que uma pessoa morando num barraco de madeira é absolutamente emergencial que isso mude, tanto que a construção das nossas moradias são feitas de forma super rápida, né? Então, de 2 dias, algumas mais 2 dias. A moradia emergencial a gente constrói em 2 dias. Com a força do voluntariado e dos moradores, a gente levanta essa casa em 2 dias. E as casas um pouco mais complexas, que essa que a gente está trabalhando agora, que são as moradias semente, elas levam um pouco mais de tempo, porque são um pouco mais complexas, têm mais acabamentos, etc. Mas levam aí entre 10 a 15 dias. Então, nesse curto espaço de tempo, a vida da pessoa muda absolutamente, né? Daquela família, ela muda. Então, eu acho que a gente tem coragem na Teto de entender que o problema ele é estrutural, como você falou, e ele vai demorar tempo para ser resolvido, porque para você realmente fazer o que a gente chama, né, da integração socio-urbana dessas favelas na cidade, isso é hiper complexo. Não é fácil, não existe uma bala de prata que vai solucionar esse problema, né? Então, a gente precisa de muita coordenação, de muitas secretarias, de muito financiamento. Isso é muito complexo, precisa de políticas públicas a longo prazo. E a Teto, ela tem esse olhar de, ok, isso vai demorar tempo, a gente precisa, e a gente também tem uma ala de incidência política, e realmente de apoiar no desenho dessas políticas públicas. É uma coisa que a gente está desenvolvendo agora com mais força, inclusive esse ano, para o futuro, mas a gente não vai deixar
deixar essas pessoas nessa situação. A gente precisa, enquanto essas pessoas estão esperando as soluções estruturais, a gente precisa olhar para elas. A gente não pode deixar elas morando num piso de chão de terra, sabe? Então, eu acho que isso é o que eu mais me orgulho dessa organização. E dá para ver nos seus olhos. A hora que você fala, que realmente o propósito, e acho que você resolve os problemas realmente estruturais do Brasil. Tem muita empresa que é alguma coisa tech, que recebe investimento, que resolve problemas incrementais. Assim, eu fiz um aplicativo para fazer pagamento em balada, eu fiz mais um aplicativo de mobilidade, que de verdade não é um problema que a gente tem estrutural, ou já tem empresas suficientes para resolver. O seu não. O seu é algo que a gente vê muito poucas empresas ou organizações há muito tempo como vocês fazendo algo relevante. Assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou, poxa, eu tenho uma base de dados dessas pessoas, desses locais. Vocês já pensaram nisso como modelo de negócio? Porque aí talvez, e aí é uma pergunta aberta aqui, talvez isso para as empresas, para quem quer investir, tenha uma forma de mensurar. Porque, infelizmente, eu acho que a gente está acostumado a ver a realidade que a gente vive e não se chocar mais, né? A gente está no centro de São Paulo, que está cada dia mais bonito, mas não dá para se enganar. A gente ainda vê pessoas dormindo na rua, a gente vê pessoas em extrema pobreza no dia a dia. Não pode ser parte da paisagem. Como é que você enxerga isso? Com certeza, assim, o meu sonho é que a gente consiga abrir um centro de pesquisa na Teto, e aí a gente poderia realmente ter isso, toda essa metodologia estruturada e prestando serviços até para outras ONGs que não têm essa metodologia, que não têm essa forma de entrada, né? Porque a Teto realmente está em territórios que ninguém está, nem a prefeitura está lá. Nem outras ONGs muitas vezes, né? Às vezes tem uma liderança comunitária, uma mulher, geralmente, né? 80% das lideranças comunitárias nas favelas na América Latina são mulheres, das quais a gente trabalha, e mais ninguém, né? Então, a forma como a gente consegue criar esse laço de relação, levantar esses dados, entrar na casa das pessoas, fazer essas perguntas é muito enfim, um conhecimento adquirido ao longo do tempo, né? Que a gente tem como organização. Então, a gente já prestou alguns serviços para outras organizações que não tinham essa metodologia, que precisavam levantar dados, etc., fazer os relatórios, a gente já fez isso. Mas hoje a gente ainda faltam recursos para a gente poder expandir esse tipo de serviço, assim. Mas é o meu sonho. A gente acabou de aplicar para um edital aí para internacional, vamos ver. Mas se alguém tiver interesse aí em ser investidor no nosso centro de pesquisa, estamos abertos. Não, e esse podcast vai chegar para muita gente. E precisa. A gente precisa fazer a conexão entre esse dinheiro que quer resolver problema estrutural. Porque são os problemas que a gente tem agora no Brasil, né? A gente tem o problema da moradia, da saúde, da educação, da infraestrutura, da pobreza, de uma maneira geral. E vocês, talvez, são parte da solução. Com certeza. Vou fazer uma pergunta. Você comentou que está aqui no evento do Estádio do Futuro, né? Que vai fazer um conteúdo, vai participar de um painel, de uma palestra e tem uma ativação. Conta um pouco da ativação. O que vocês querem mostrar? Então, a gente está muito animado com essa ativação, né? Como eu falei, essa intervenção urbana que está aqui na Praça do Patriarca. A gente, né, vem fazendo há muitos anos o nosso projeto da moradia emergencial, que é essa moradia mais simples. E a partir de uma pesquisa que a gente fez junto com a FGV, a gente entendeu realmente quais eram as consequências positivas dessa moradia na vida das pessoas, né? A gente teve dados estatísticos que provaram o benefício dessa moradia. E a gente pensou, puxa, se essa moradia já tem todo esse impacto, o que seria se a gente tivesse uma moradia ainda mais, com ainda mais estrutura, né? Uma moradia que a gente chama de, né, tecnicamente, uma moradia transitória. E aí a gente saiu testando, fazendo esse novo modelo, desenhando de acordo também com muitas experiências latino-americanas, né? A Teto faz parte de uma rede latino-americana de organizações. E chegamos nesse modelo da moradia semente, né? Uma semente que é plantada na vida dessa pessoa. E começamos a testar em vários materiais. Então, a gente fez ela toda em madeira, em wood frame, depois a gente fez ela em steel frame, também com outros parceiros nossos, a Barbieri, e depois chegamos nesses outros parceiros que são a Fuplastic. E aí eles têm essa metodologia incrível, tecnologia, né, que são blocos de polipropileno reciclado. Então, a cada moradia que a gente constrói com eles, a gente recicla 2 toneladas de plástico. Demais. É muito incrível. É um material super leve, super fácil, né, com um risco muito baixo. A Teto já constrói em lugares onde você não chega com eletricidade, por exemplo. Então, a gente faz tudo de forma manual para poder chegar nessas famílias mais vulnerabilizadas de todas, né,
dentro das comunidades. E então a gente fez um piloto ano passado, a gente construiu a casa da Jane, e esse ano estamos aí com o projeto de construir mais 10, né? A que está aqui na Praça do Patriarca é um pouco diferente do nosso modelo, ela é maior, porque nas favelas são muito densas, então não tem espaço para construir uma moradia tão grande quanto essa que está aqui, que é de 55 metros quadrados. Aqui a gente constrói em torno de 27, e ela tem um modelo modular, quadrado, para a gente poder adaptar o terreno da comunidade, que é algo que a gente também foi aprendendo ao longo do tempo que é necessário, né? Então... é isso, a gente acredita muito que enfim, eu trabalhei também com outros projetos de moradia em outros países, com as questões de inovação, né, de a gente fazer pilotos, e eu acho que eu sempre penso que a tecnologia são como uns óculos que a gente coloca, né? Então, mas a gente precisa saber para onde olhar, porque a tecnologia, né, a inovação, ela é só mais uma ferramenta. Como que a gente vai usar essa ferramenta, né? Como você falou, né, existem várias formas de usar essa tecnologias e essas inovações, mas eu acho que a gente precisa realmente usá-las para o bem da nossa sociedade. E eu acho que é isso que a Teto tenta trazer com essas inovações, é levar também essas inovações de ponta para as pessoas mais vulnerabilizadas, priorizando as pessoas que realmente estão ali sobrevivendo no dia a dia. Total, total. Você comentou que você trabalha em projetos também fora do Brasil, já teve a oportunidade de ver outras iniciativas. Tem algum país que está resolvendo, que você olha e fala, poxa, que legal a maneira como esse país está encarando o problema da moradia, encarando o problema das famílias que são mais vulnerabilizadas? Você tem algum caso que você lembra? Com certeza, assim, eu acho que hoje existem muitos países que têm muitas soluções já. Nada como eu falei, não tem uma solução mágica, né? Não, a questão da moradia de cidade são soluções complexas que precisam ter muitas partes ali que se encaixam. Mas eu acho que, por exemplo, o Brasil também é muito difícil, por exemplo, a gente se comparar com países do norte, do hemisfério norte, por exemplo. Eu não gosto de fazer muito essa comparação, porque são cidades diferentes, com outras estruturas, com outras questões sociais, muito menos diversas, então muito menos complexas, né, por sinal. Então não tem como a gente se comparar com a Noruega, com a Dinamarca, que é um bairro de São Paulo, né? Exato. Então pensando na América Latina, né, no sul global, eu acho que é um dos países que tem, dois países assim, têm se destacado bastante, não que eles tenham resolvido todos os seus problemas, obviamente, mas que estão andando numa direção concreta e também a longo prazo, né, não são porque o Brasil já teve muitos projetos bons, só que a gente não tem continuidade, entra governo, sai governo e a gente troca tudo, troca o logo, desiste do programa, em vez de a gente analisar e falar, putz, isso aqui não foi bom, isso aqui foi bom, vamos mudar, vamos adaptar, vamos continuar com essa política pública. E eu acho que esse é o nosso grande problema no Brasil, um dos, né, mas eu diria que as pessoas que hoje, né, os países hoje que estão na ponta das soluções, assim, buscando isso, é a Argentina e a Colômbia, né? Então a gente tem o exemplo de Medellín, por exemplo, que é muito conhecido hoje, né? Mas Medellín era de uma das cidades mais violentas da América Latina e hoje, enfim, com muito esforço e dificuldade, tem um plano a longo prazo, né, de como transformar essa cidade, de como transformar Medellín numa cidade equitativa, né, justa, criativa e tudo isso a partir do olhar das comunidades, das favelas, dos assentamentos informais, né? Então é muito legal. Eu, infelizmente, nunca fui a Medellín, tenho um sonho de ir para conhecer, mas já fui a outros lados da Colômbia. E eu acho que a Argentina, né? A Argentina também tem feito, principalmente na região de Buenos Aires, muitas coisas muito interessantes nesse quesito de integração socio-urbana, né? Políticas públicas sérias, bem implementadas, que, obviamente, sempre tem o que melhorar, mas que hoje conseguem ter isso de uma forma realmente que toda a sociedade apoia, né? Enfim, agora vamos ver o que vai acontecer, né, com o novo governo, mas realmente, assim, a gente vai ter agora, por exemplo, um encontro de urbanismo social aqui no Brasil, que vai ser a segunda versão, vai ser em São Paulo, e muita gente da Argentina vem contar suas experiências, e eu acho que a gente tem que se inspirar nessas experiências latino-americanas, realmente, para a gente, enfim, acho que ter a coragem de seguir com esses projetos a longo prazo, porque fazer um projeto aqui e ali não vai adiantar, né? Agora, por exemplo, esse movimento do centro. Esse movimento do centro tem que durar 10, 15 anos. Não pode ser uma coisa até final do ano que vem. Passageira, né? Que Senão começa. não vai adiantar, né? Então acho que é mais sobre todos nós sermos corresponsáveis sobre isso, né? Então agora que vocês estão aqui no centro participando desse festival, vocês precisam também levar isso para outros lugares para a gente, né, cobrar outras pessoas e votar nas pessoas que vão fazer isso acontecer para que a gente possa continuar nesse movimento contínuo. Acho que a gente precisa declarar futuro e pensar a longo prazo, né? Com certeza. Você falou uma coisa que é perfeita, assim, a gente é muito dependente do governo
que está assumindo, e aí não importa qual que é o governo, essa troca toda hora atrapalha aqueles problemas que são estruturais. Porque um aplicativo, uma empresa de tecnologia, em 4, 5 anos, você consegue tirar do zero e transformar em algo minimamente rentável. Resolver o problema de moradia, educação, saúde, infraestrutura, pobreza, demora décadas. O governo é o nosso reflexo. Se a gente declarar que a gente quer isso a longo prazo, as pessoas que estão se elegendo, elas vão ter que ter essas pautas, né? Então, é a nossa responsabilidade mesmo de pautar esses assuntos e dizer que é importante para nós, é importante para São Paulo ir nessa direção, né? Só assim que quem está se elegendo vai precisar trazer essas pautas, porque as pautas que as pessoas trazem é reflexo da gente, não é tirado de um chapéu mágico. Total, total. E aí, o que você pensa de futuro? Quando vocês estão pensando ali, vendo o que está acontecendo, o que é o futuro da Teto para você? Eu acho que o futuro da Teto é realmente da Teto e das nossas cidades no Brasil, né? Hoje a gente está presente, eu esqueci de falar no início, né? Mas estamos presentes em 7 estados e no Distrito Federal, e com planos também de ir para o Norte, que é a última região que falta para a gente, poder ter uma atuação realmente no Brasil todo. É um futuro de uma cidade, né? De uma sociedade justa e equitativa, onde as pessoas tenham acesso a todas as oportunidades, aos seus direitos e aos seus deveres, né? Todos nós temos nossos direitos e deveres como cidadãos e cidadãs, e que acho que a gente desenvolva um olhar mais coletivo. Eu acho que hoje não é ainda valorizado, né, realmente o coletivo no Brasil, o espaço público, né, uma cidade diversa, uma cidade não segregada, tudo isso vem a partir dessa convivência que é necessária, né? Eu acho que a gente hoje ainda quem pode vive atrás de 1000 muros, né? Não vive num lugar sem 3 porteiros e uma segurança e uma câmera, etc, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ocupar realmente e ocupar de uma forma inclusiva, porque também é muito fácil a gente ocupar e continuar nas mesmas lógicas de segregação e de desigualdade, né? Então, como que a gente realmente pensa numa cidade em que seja inclusiva para todas e todos? E é perfeito, né? Porque simples. Total. Não, zero simples, muito trabalho. Acho que vocês estão nessa há muito tempo. Mas é possível, acho que a gente faz porque a gente acredita que é possível mudar. Se a gente inventou essa lógica, acho que a gente pode inventar outra lógica. E aí, na verdade, você falou uma coisa que me deixou curioso. Tá mais fácil ou tá mais difícil atualmente? Você sente que a sociedade está mais mobilizada, as empresas estão mais afim de participar, de resolver o problema, ou é o contrário? Elas parecem mais distantes? Porque a gente hoje convive com o problema, mas eu não sei quanto a sociedade de verdade está a fim de resolver o problema. Como é que você sente o termômetro hoje comparado com um pouco de tempo atrás? Essa é uma ótima pergunta, eu não sei se eu sei responder, porque eu acho que quando a gente vive, a gente tem uma percepção muito, né, acho que só depois de um tempo que a gente consegue olhar para trás e pensar, né? Então, eu sinto que ainda a gente, de ano a ano, as coisas mudam muito rápido, né? Então, um ano as empresas estão muito afim, outro ano já não estão tão afim, isso oscila muito, né? Eu acho que ainda não sinto que haja um compromisso a longo prazo, não vamos investir, né, 3, 4 anos nisso, não é cada ano de acordo com como está o mercado, eu vou investir, eu não vou investir, então eu acho que isso está um pouco complexo ainda. Eu acho que a gente, nessa causa, né, a gente trabalha com moradia, já não é uma causa que é levada, né, com a seriedade que eu acho necessária, e a gente trabalha com favelas, que também tem muito preconceito, né, tem muitas coisas que suscitam emoções nas pessoas. Então, para mim é um pouco difícil de entender as tendências nesse sentido. Eu acho que a gente tem falado cada vez mais em cidades, tem, né, pessoas que estão trazendo cada vez mais esse tema, mas eu ainda não sei se é num viés ainda muito comercial, assim, para ser sincera, né? Quais são as coisas que a gente, né, teve o movimento das Smart Cities, por exemplo, que ainda está aí. Acho que agora já existe muito mais crítica sobre esse movimento, no sentido de, não adianta você só fazer uma cidade tecnologicamente enfim, savvy, se no final as pessoas continuam excluídas, continuam sem moradia, continuam sem saneamento básico. O Brasil não tem saneamento básico, assim, é uma coisa básica, né? Hoje 50% da população quase não tem acesso ao saneamento e água, então a gente precisa resolver essas coisas muito básicas ainda, para depois pensar em lançar o foguete, sabe? Eu acho que, claro, algumas coisas podem andar paralelas, mas eu sempre
acabo tendo esse posicionamento mais crítico em relação às modas, às coisas que brilham muito, porque a gente não está olhando para o básico ainda, né? E não está investindo necessariamente no básico. Não, perfeito. Eu concordo com você. É esquisito, né? A gente vê a tecnologia... Esquisito é uma boa palavra. Não a gente vê a tecnologia, a gente vê a prosperidade, mas a gente não vê isso de maneira igual. É muito concentrado. E para mim, chama a atenção a gente cada vez mais normalizar. Virou parte da paisagem e não pode. Não faz se a gente declarasse como sociedade que... Exato. A gente não vai tolerar. Não vai tolerar pessoas morando em situação de rua quando existem milhares de soluções possíveis. Isso é porque a gente permite que isso aconteça. Né? Não é por acaso, não é caiu do céu. Não, a gente permite que isso aconteça todos os dias. Eu, você, todo mundo permite que isso aconteça. Então, é simples, não é? Como a gente falou, não tem uma solução mágica, mas que isso acontece, é isso. Por isso que eu acredito que é possível mudar, porque se a gente inventou, a gente pode desinventar, pode inventar uma coisa diferente. É difícil, mas é possível. Perfeito. Ká, muito obrigado. Obrigada. Passou muito rápido, belo bate-papo. Como é que a gente descobre mais sobre a Teto e sobre você? Como é que a gente te encontra aí na internet? Eu tô no LinkedIn, é só o único lugar que eu tô, podem me achar lá, Camila Jordan. E seguir a Teto nas redes, né? Teto Brasil, você vai achar a gente em todas as redes. Se quiser fazer uma doação, doe.teto.org.br. E é isso, sigam a gente, apoiem a nossa causa, que a gente precisa de cada vez mais amigos e amigas. Perfeito. Obrigado. Obrigada a vocês.